Conexão Psicologia. Assim. Pode Está no ar o programa Conexão Psicologia. Desde já vou pedir a você para curtir, comentar e publicar as nossas publicações. E no programa de hoje vamos falar um pouco sobre luto com a nossa convidada, a psicóloga Patrícia Prado. Seja muito bem-vinda, Patrícia. É um grande prazer tê-la aqui no nosso programa. Sinta-se à vontade e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde a todos. Boa tarde, Andréia. Com muito prazer também estar aqui, principalmente junto com você, né? E poder falar um pouco aí de uma das temáticas tão emblemáticas, né, da nossa sociedade. É isso aí. Então, vamos dar continuidade, né? E falar um pouquinho sobre a morte, né? Entre outros assuntos que está envolvido o luto, né? Então, a morte e o luto são partes da existência humana que acaba atingindo as pessoas, causando muita dor, muita angústia, muita tristeza, muito desespero, não é isso? Verdade. E daí surge, né, através desse sofrimento, surgem diversas perguntas e questionamentos, né, tais como por que assim, por que a vida fez isso comigo, né, a injustiça. Então, assim, tem sempre um questionamento, né, o que vou fazer da vida agora, Deus quis assim. Então, dentre outras perguntas e outros questionamentos que a morte e o luto traz, né? E, na oportunidade, já gostaria de fazer uma pergunta para você, falar aqui um pouquinho para nós o que é a morte. Pois é, né? Falar de um tema como esse em véspera de Dia de Finados, né? Que é o dia dedicado realmente aos mortos dentro da nossa sociedade e tantas outras. Falar de morte, talvez vou usar aquele bem clichê, né? Que a gente fala que a morte, ela nada mais é do que a única certeza que nós temos na vida. Então, falar de morte é falar de finitude, né? É falar realmente de passagem, é falar de uma condição que nós nos colocamos e que não temos controle sobre. Então, morte é um tabu. Ela acaba trazendo para nós muitas reflexões, porque quando nós entramos em contato direto com ela, é quando passamos a pensar a respeito. Em geral, quando as pessoas falam sobre morte, a gente diz assim, vira essa boca para lá. Evita, né? Não fala disso não. Exato. Que assunto é esse? Né? Tá falando disso porque está longe ainda. Então, o comportamento que nós temos diante da temática morte é sempre de evitação e de afastamento. Né? Então, nós nunca entramos em contato direto com essa realidade que faz parte, de fato, da nossa vida. Sim. Deixa só para aquele momento ali do vivenciar, né? Então, como você acabou de mencionar, falar sobre morte e até para dar uma notícia, né, que a pessoa chegou a óbito, sempre utiliza outros meios, né? Tipo, fulano ou beltrano faleceu, né, assim, não aguentou o experimento, não resistiu, chegou a óbito. Então, assim, sempre outras palavras para substituir a palavra morte. Sim, né? sim. É como se aliviasse essas palavras, tipo morte, ou perdão, essa palavra óbito, falecer, falecimento, fosse aliviar, né? A morte, como se a palavra morte, como se trouxesse um peso, assim, juntamente com a dor, logo assim, um impacto, né? Impactando a vida das pessoas, os corações, né? Das pessoas. E aí usa outros termos, né? Outras palavras para substituir. Verdade. Mas como tornar isso brando? Pois é. Parece que quando a gente entra em contato, de fato, com a condição da morte, é quando nós
entramos em contato muitas vezes, a maioria delas, com o desespero. Então, como tornar brando um desespero? É uma pergunta bastante difícil, né? Porém, eu acredito que a nossa sociedade ela possa, sim, aos poucos, ter espaços como esse aqui, né? Que possam trazer várias temáticas e, a partir desse momento, abrir realmente o pensamento a uma nova forma de olhar para uma situação como essa da morte, né? A gente vem de um final de semana onde várias mortes aconteceram, né, no nosso entorno, não só aqui no município, mas em outros do nosso entorno, aqui ao redor. E não tem como nós não vivenciarmos a condição do luto, né? Então, ou seja, nosso coração ele fica constrito, né? De um pesar realmente a respeito da perda de alguém, né? De um ente querido, independente da forma que seja. Então, tornar brando, talvez não exista uma resposta adequada para isso, mas quando nós nos abrirmos de fato a olhar para a morte de uma maneira natural, que ela faz parte do contexto da vida, né? Falar de morte é falar de vida, né? Então, toda vez que a gente tem a perda de alguém próximo a nós, é como se nós pudéssemos de fato olhar para nós mesmos e entendermos o que eu estou fazendo com a minha vida, né? De que maneira eu passo então a vivenciar o meu dia a dia, de que maneira eu tenho aproveitado as pessoas que eu amo, que estão ao meu redor, de que maneira eu posso aproveitar melhor a vida, né? Então, cada momento que nós nos colocamos diante da temática morte, então, a maneira como eu vivo esse luto também traz uma forma de abrandamento, apesar da dor, que é inevitável, né? Não tem como evitar a dor da perda de um ente querido. E não tem como falar de morte se não falar de luto. Exato, né? Verdade. E aí conta para nós como afinal de contas, né? O que é o luto? Pois é. O luto, ele é um processo completamente, né, ligado à perda, tá, de algo ou de alguém. Tá? O que nós entendemos é que não necessariamente, quando a gente fala a perda de alguém ou de algo, precisa estar ligado diretamente à condição do luto. Muitas vezes pode ser ligado a uma condição. Então, muitas vezes, o término de um relacionamento, a pessoa passa pelo processo do luto, a perda de um emprego é uma forma de vivenciar o luto, né? Também, um processo de aposentadoria também pode indicar uma forma de luto, né? E quando a gente começa a olhar, então, para tudo aquilo que deixou de ser, né, na nossa vida, então a gente pode entender, por exemplo, que quando eu passo da infância para a fase adolescente, é um luto, sim, eu perco coisas que eram da infância. Quando eu passo da infância para a idade adulta, eu perco coisas que eram, então, da adolescência, melhor dizendo, para a idade adulta, né? Então, ou seja, todas as perdas que são inerentes à nossa vida, que fazem parte do nosso dia a dia, sempre vão estar trazendo para nós uma condição de vivenciar o luto, né? Que é um processo de reestruturação e restabelecimento para dar continuidade à vida. E muitas das vezes a pessoa vivencia o luto, né? E não percebeu, né? Assim, porque o luto ainda está voltado à morte, né? Sim, só sim. vivencia o luto quem a família que tem ali diretamente, né? Isso, Que é o exatamente. próximo. Isso, né? isso. Então, assim, para essas outras perdas que você acabou de mencionar, não tem falado muito, né? Assim, que está vivencia o luto, porém não é falado, né? Ou muitas das vezes não é observado que está vivenciando isso. Nós chamamos do luto não legitimado, né? Então é aquilo que não se tornou legítimo pela questão social mesmo. Sim, sim. Então é muito importante, né? Saber e poder entender esse momento que é vivenciado no luto.
Mas tem estágio, como é? Vivencia esse estágio? Obrigatoriamente passa por esse estágio do luto? Ou... Ótima pergunta. Veja, no momento em que foi se estabelecido, né, e muitas literaturas trazem a condição dos estágios do luto, que foi estabelecido por Elizabeth Kubler-Ross, né, que é uma psiquiatra norte-americana, que traz para a gente a condição, então, dos estágios do luto. Mas, na verdade, junto com ela, Cecily Saunders estabeleceu que esses estágios, né, que também foram atribuídos ao luto, na verdade, eles estabelecem o momento de um diagnóstico de uma doença crônica. Tá? Então, começaram a haver estudos onde se observou que, muitas vezes, os mesmos estágios que aconteciam com as pessoas, né, comportamentais, que recebiam um diagnóstico de uma doença crônica, eles também passaram a ser observados em pessoas enlutadas, que nós chamamos. E aí, então, foram estabelecidos 5 estágios. Né? O primeiro deles, a negação. Tá? Então, a negação é justamente, literalmente, negar a possibilidade de que aquilo está acontecendo. Não é verdade, isso não é verdade, não pode ser, tá? Isso não está acontecendo comigo. Então, passa-se um período negando essa condição, quer seja diagnóstica, quer seja mesmo receber uma notícia, tá, de óbito, ou até da perda de um emprego, da perda de uma condição, né? Então nós podemos entender, por exemplo, pessoas também que passam por processo de amputação, né? Ou de AVC, que de repente perde um movimento, também passa por um processo de luto, porque exige uma readaptação, tá? Então aquilo que não é recuperado acaba sendo, então, de alguma maneira, trazido como um sentimento de perda, tá? Então o primeiro deles é a negação. O segundo é a revolta. Então, passa-se a viver um momento de ira, realmente. Por que comigo? Por que isso aconteceu? Né? Tantas pessoas que talvez não sejam tão boas assim, mas eu que sou bom, olha o que aconteceu comigo. Né? Como se isso, essa condição de viver o luto, né, por uma perda, seja ela qual for, tivesse atribuído somente às pessoas boas ou ruins, e não é verdade. Né? Todos nós passamos por essa condição. Mas existe uma revolta, que muitas vezes ela pode estar atribuída até ao divino, né? Só porque Deus fez isso comigo, tá? E muitas vezes acaba até tendo uma desconexão, né, com a condição espiritual, né? Quando eu falo espiritual, a gente está falando da condição divina, independentemente da religião, mas olhando de fato para a condição onde a pessoa realmente se revolta contra tudo aquilo que está acontecendo frente a essa situação, tá? Depois disso, então, passa para um novo estágio que é conhecido como a barganha. Né? E a barganha traz em si uma condição mesmo de, bom, se eu for uma pessoa melhor, ou se eu fizer isso, tá, talvez eu possa conseguir. Então, muitas vezes eu acabo negociando até com Deus. Né? Muitas pessoas, até através de promessas, e a gente não vai entrar aqui no mérito, mas assim, são formas de barganhar a possibilidade de ganhar algo, entregando algo de volta. Tá? Então, muitas pessoas passam dessa maneira. Ou eu vou assumir uma nova condição de vida, né? Vou me cuidar melhor, vou fazer dieta, né? E aí eu vou melhorar realmente daquilo que estava acontecendo, que me trouxe, de repente, a diminuição da saúde. Tá? Então, essa é a forma da barganha. Depois da barganha tem a depressão. E a depressão é quando começa, de fato, a entrar em contato com a condição de que aquilo aconteceu, tá? Então, de alguma maneira, eu entristeço, né? Eu entro em contato, eu volto para dentro, eu me afasto da condição social, e a partir desse momento, quando eu internalizo, tá? Vem a próxima fase que a gente chama de aceitação. Né? Então, como o próprio nome diz, é a resignação, né? É o momento onde eu passo a entender os desígnios, né, da vida e daquilo que de fato faz parte do nosso dia a dia, e começo então a assimilar esse novo momento meu. Né? Dentro dos estudos, Andréa, não existe mais a condição de que as pessoas passem pelos estágios necessariamente. Pode ser que ela vivencie um deles, pode ser que ela vivencie todos, pode ser que nenhum.
o luto ele é vivido de uma maneira muito particular. É único, né? Cada um vai ter um jeito de vivenciar, né? Mas, diante de tudo que já foi falado aqui, como lidar com o luto? Então, não existe assim uma fórmula, né, específica, já que a gente fala então, da condição da subjetividade do luto, onde cada um tem a sua maneira de vivenciar, né? E se a gente olhar até para a condição histórica, nós sabemos que durante muito tempo, hoje eu acho que menos frequente, mas durante muito tempo, para se identificar no enlutado, as pessoas usavam roupas escuras, né, como preta, né? Então, é como se houvesse um período e um prazo para vivenciar aquele estado. Né? Hoje é menos usual, tá? Mas não significa, então, que a pessoa não esteja passando por aquele processo. Né? Talvez uma das coisas importantíssimas que a gente pode sempre olhar algumas palavras, né? Isso realmente para todas as pessoas que não sejam profissionais ligados diretamente à área, são ditas de uma forma que talvez, ao invés de abrandar, né, o processo, o momento do luto, elas intensificam. Né? Principalmente, por exemplo, quando existe uma perda prematura, né, de um ente querido, por exemplo, uma criança, onde o outro diz, mas você é nova ainda, você pode ter outro filho. Né? Então, naquele momento, não é algo que realmente possa ser dito, porque ela mal terminou de entender o que está acontecendo dentro daquele processo da sua própria dor e aí já está pensando numa nova condição. Então não é que não possa existir esperança, tá? Mas é olhar de fato para o momento que está sendo vivenciado. Então, a gente percebe que muitas vezes para o que possa apoiar esse processo olha, veja, eu conheço uma família que está enlutada, tá? Então, o que eu posso fazer muitas vezes é um prato de comida, né? Então, eu posso ir na casa e fazer um almoço, eu posso ir lá e pegar as roupas da família e levar para lavar, eu posso fazer uma limpeza na casa, tá? Então, é a compaixão que a gente faz, então, ela ser vivida de uma maneira muito mais intensa e, de alguma maneira, acolher essas pessoas que passam pelo processo do luto, né? Gostaria até de citar, dentro da minha história, né, particular, quando eu tinha 6 anos de idade, tive a perda de um irmão mais velho, e então nós, participando da igreja, né, fomos acolhidos, a minha família inteira, eu, meus irmãos e meus pais, fomos acolhidos por uma outra família, né, logo depois do funeral, de forma que eles colocaram-nos para descansar, eles colocaram a gente para dormir. Né? Então, isso nunca saiu realmente, né, da minha memória afetiva, porque eu acredito que foi uma forma assim, da expressão do amor, né, muito intensa. Não foi dito nada, foi feito festa, nada nesse sentido. Foi o acolhimento, do silêncio, do respeito, né, ao momento que a gente vivenciou. E como vocês se sentiram naquele momento? Que foi acolhido dessa forma pela qual vocês não esperavam. Exato, né? Exato. Assim, na condição da entrada, como criança, né, no momento talvez não tivesse muito significado. Hoje eu consigo traduzir realmente como um colo, né? Então é o afago mesmo, é a possibilidade de ser acolhido, né, ser acalentado num momento de dor. Né? E mesmo, né, como você acabou de mencionar, no momento de dor, vocês foram acolhidos de uma forma inesperada, né? Porém, isso marcou. Exato. Olha que hoje você consegue, eu tive 6 faz tempo. Consegue lembrar, né? E fala assim de um jeito bem carinhoso pela qual foi acolhido ali, né? Toda a família. Então, a importância, né, que tem do acolhimento da família, do acolhimento, até na hora de dar notícia, né? A importância de, talvez, saber como dar essa notícia ou
flexibilizar um pouquinho, né, ali na hora de dar aquela notícia. Sim, existe acho que um mito muito grande que é assim, por exemplo, fulano não pode saber, né? Tal pessoa não pode saber. Acho que a gente vive muito mesmo uma crença, né? De que as pessoas não vão suportar lidar, né, com os entraves da vida, com as dificuldades que a vida apresenta. E é claro que sempre vão existir pessoas que vão ter dificuldades maiores do que outras, isso é da condição humana, né? E então, quando você fala do momento da notícia, não existe outra forma de falar, né? A não ser realmente dizer de uma maneira direta, honesta, segura, né? Mas, então, o que a gente indica, né, e sugere é, de fato, fazer com amor, né? Tudo aquilo que a gente traz, o amor, né, presente, isso é algo que eu levo em todo lugar que eu posso falar, modifica toda a atmosfera, né? Então, a gente traz, sim, a condição de que noticiar e acolher também nesse momento é muito importante. Sim, sim. Estamos chegando ao final do nosso programa. Já! Mas antes, né, você gostaria de falar no estado também atualmente? Gostaria? Gostaria, mas antes de falar isso, eu queria fazer só uma única consideração, né? É muito importante entender que nós, né, dentro daquilo que nos compõe como condição humana, então nós temos uma condição física, social, psicológica e espiritual, né? Então, são eixos, de fato, que fazem com que nós possamos nos sustentar na condição humana, né? O processo do luto, muitas vezes, faz com que a gente se desconecte de qualquer uma delas, né? E aí é fundamental, e eu entendo a religião como um sustentáculo nesse momento, né? Então, que possa trazer muito mais significado, que possa trazer acalento, que possa trazer um bálsamo realmente, né? Para poder atravessar esse processo de uma maneira mais digna, eu diria, né? E acima de tudo, poder entender que o tempo também de cada um é individual. Então, tem pessoas que conseguem seguir na semana seguinte, tem pessoas que no ano seguinte, tem pessoas que tantos anos seguintes, né? Então, a gente costuma dizer que quando a gente perde alguém ou alguma situação, esse outro ele deixa de viver à nossa frente e passa a viver dentro da gente, né? Então, existe um processo de acomodação e cada um tem o seu tempo de fazer esse processo. Então, para que a gente tenha um pouquinho mais de compaixão nesse sentido também, de não condenar o outro em relação, né, a como, né, que isso vai ser vivido. O julgamento. Exato. Exato. Que às vezes acaba surgindo, né, ali um julgamento por trás, uma autocobrança, Sim. até das coisas, assim, Sim. né? Então, é algo que é para ser falado, né, mais vezes, né? Nas rodas de conversa, né? Nas conversas no portão, precisa falar a respeito, né? É importante inserir no assunto não com morbidez, né, de uma coisa realmente pesada, mas como algo natural da vida. É muito interessante. Nosso bate-papo tá bom, né? Fala, né? Eu amo. Mas assim, gostaria de falar? Claro, vamos fazer merchan, então. Quer falar? Quer falar mais alguma coisa a respeito do tema de hoje? Acho que agradecer muito, né, pela oportunidade. Gostaria de falar um pouquinho, brevemente, a respeito quando existe, né, uma condição da morte por suicídio. Existe uma consideração, então, para que os enlutados, eles são chamados de sobreviventes, né? Então, pensemos aí realmente nessa condição que nós estamos vivendo lá de guerras, né? Nos nossos países vizinhos aí, irmãos, né? Então, pense a tragédia, né,
né, que se instala na família quando existe de fato uma situação como essa. Então, que nós possamos de fato nos solidarizar, né, e além da empatia, que ela sozinha não faz nada, não sei sentir o que o outro sente, mas temos essa ação de compaixão, né, essa ação de levar uma palavra de conforto, essa ação de ajudar concretamente, como já foi mencionado antes, para que esse deserto, né, muitas vezes que eu digo que é o luto, é um processo e um momento de dor intensa, ele possa ser atravessado de uma maneira, pelo menos, protegida. Né? Não tem como evitar passar pelo processo da dor, mas a gente pode se proteger de forma que isso seja mais brando, mais calmo, né? Talvez menos temeroso durante todo esse processo. Muito bom, muito bom. E está aí. Quero te agradecer. Eu agradeço pela sua participação aqui. Fiquei tão feliz, né? Quando configurou. Muito feliz mesmo, né? Você que foi uma professora de graduação, não tem como não falar aqui, né? Então, assim, eu me sinto, eu fico com meu coração honrado por tê-lo aqui, né? Sua presença aqui no nosso programa. E o dia e a hora que quiser, o programa está de portas e braços abertos. A TV Cangaço, que é a nossa parceria aí, legal. Também está de portas abertas e braços abertos também para receber. É só falar, estou indo. Eu que agradeço mais uma vez o convite, o acolhimento. Eu acredito, né, eu sempre disse isso, que gostoso quando a gente vê, né, que aquilo que a gente propaga, olha onde está a Andréia hoje, né, podemos fazer um programa de TV e, acima de tudo, com seriedade, com dignidade, né, e algo que eu sempre repeti é que o saber, ele se constrói com a troca, né? Então, quando a gente troca ideias, quando existem canais como esse aqui, que tenha a possibilidade de levar informação, né, de levar conhecimento, então parece que a gente vai cumprir um pedacinho da nossa missão, né? Fale onde você está atendendo. Então, aqui em Pé de Serra, eu atendo na clínica Leão Freitas, aos sábados, né, todos os sábados na parte da manhã. E em Riachão do Jacuípe, atendo na minha clínica chamada Humanamente, que fica ali na Álvaro Covas, próximo à Peca Vida. Fantástico. Gostaria de deixar um abraço para alguém? Para todo mundo que está me assistindo, meu pai, minha mãe. O momento dos abraços, né, que a gente sempre tem aqui. O abraço ele vai para meus pais, que não perde o programa, né? Para minha avó, Desi, que também não perde o programa, para a Roseni, que também foi ex-professora minha, do fundamental, então hoje está muito dias, tive o prazer de ver. Então, abraço para a Nete e seu esposo, Fábio, né? Jovina, que está em São Paulo, que está nos assistindo, Geise Santana, uma das grandes nutricionistas que temos por aqui, também não perde nosso programa, né? Goia, que também não perde nosso programa, Júnior de Edilson, que também, né, não perde nosso programa. E aqui tem alguém aí, ó, aqui no Facebook, para a gente mandar algum abraço aí. Sara Vitória. Sara Vitória, Gleise, tá também no Instagram. Gleise Carolina. Thaís. Thaís Carneiro. Wendel e Elane Lopes. Repete para mim, por favor. Wendel e Elane Lopes. Wendel e Elane Lopes. E Elane Lopes, um forte abraço. Ana Jose, que trabalha lá na clínica do Dr. Leão, também está nesse programa. Coisa boa, linda. Maria da Glória. Maria da Glória, um forte abraço. Ana José Ferreira. Ana José Ferreira. Vitória Régia. Um forte abraço. Vaneide Maria do Carneiro. Ô, Vaneide, Dadá, né? Forte abraço, Dadá, saudade de você. E Sara Vitória. Sara Vitória, forte abraço. Então, chegamos ao final de mais um programa
Conexão Psicologia gostaria muito de agradecer a companhia de vocês. E se tiver algum tema, alguma sugestão, deixa aí nos nossos canais e nas nossas redes sociais, tanto do Instagram, quanto do YouTube e do Facebook da TV Cangaço, tá bom? Vai ser um enorme prazer atender às sugestões de vocês e até o próximo programa. Tchau, tchau!